pode chamar de Gloop se você quiser, claro. Quem foi Christopher Corey? Nascido em 1960 na Califórnia, Estados Unidos. Por conta de seu físico, Christopher virou um dublê, sendo altamente conhecido no mundo todo como dublê do Van Damme. Um dia, Christopher conseguiu um papel para atuar com o grande ator brasileiro aqui no Brasil, Arnaldo Fritz, e depois desse dia ele se apaixonou pelo Brasil. Depois de 2 anos estudando português, ele decidiu vir morar aqui no Brasil. Nesse período que ele veio morar aqui no Brasil, ele conheceu Cláudia Oliveira, com quem se apaixonou e casou, e teve um filho chamado César Oliveira Corey. Christopher virou um grande amigo de Arnaldo e de toda a sua família. A amizade fez com que Christopher conhecesse a Ordem, porém, por medo disso colocar sua família em risco, do outro lado, do paranormal, ele acabou não entrando na Ordem. Por meio desse contato que ele teve com o outro lado, e após a morte do amigo dele, ele decidiu que ele não ia mais ficar perto da família dele, porque se o Arnaldo morreu, a morte entre aspas do Arnaldo, o que poderia acontecer com a família dele? A família dele estava em risco. Então ele decidiu se afastar, sem aviso prévio, sem nada, ele só foi embora e decidiu deixar a família o mais distante possível para a própria segurança deles. Por conta de estar longe da família e toda essa situação de não ter que avisar e tá longe do filho, tá longe da mulher que ele ama, Christopher acabou entrando numa depressão profunda, onde ele tenta com a própria vida. Ele taca fogo em si mesmo e ele quase foi. De último momento, ele pensa que tipo de exemplo ele ia dar pro filho dele se ele acabasse fazendo isso. Então ele decide não fazer isso e acaba apenas deixando uma cicatriz em seu rosto de queimadura, lembrando do ocorrido, né? Após anos se recuperando mentalmente, fisicamente, Christopher, ele tenta se reconectar com seu filho. Ele sonha em um dia ter o seu filho de volta. Ele sonha em ter essa conexão que ele tinha com seu filho quando o filho era criança, aquela conexão de pai e filho. Ele sonha em realmente ter o seu filho chamando-o de pai de novo. Ano após ano, ela tentava recrutar o Christopher, sempre tentou recrutar o Christopher, mas ele sempre negava. Porém, em 2020, sob a condição de que nunca iriam envolver a família dele, ele decidiu entrar para a Ordem. Porém, quando foi chegar nessa primeira missão, Christopher teve uma surpresa. Seu filho, César Oliveira, já tinha entrado para a Ordem, já estava operando. Não tinha muito que ele pudesse fazer, o cara se voluntariou, não tinha o que ele podia impedir, falar do acordo. Foi além do Senhor Veríssimo, além da Ordem. A Ordem não podia ter negado essa ajuda, a Ordem precisa de ajuda. A primeira e última missão de Christopher Corey foram junto da equipe que futuramente seria nomeada de Equipe E, designado para Carpazinha, no Rio Grande do Sul. A missão era investigar o desaparecimento da equipe Kelvin e o assassinato de Rafael Montes, um cidadão local. Christopher era descrito como um homem alto, de 2 metros de altura, físico muito musculoso, cabelos já grisalhos. Durante sua missão em 2020, ele usava uma regata branca, uma calça preta e sapatos bem simples. E, claro, extremamente marcante a sua cicatriz no rosto. E claramente marcante uma cicatriz tribais em seu braço e como se fosse umas escamas de dragão ou cobra bem perto do seu ombro nas costas. Christopher era alguém alegre, barulhento e pai. Essas são as 3 palavras que definem ele. Um homem que por onde passa colecionava sorrisos. Ele é aquele tipo de cara que por onde anda não passa despercebido. Apesar de, claro, a sua altura e tamanho já destaca, mas eu tô falando da personalidade dele. Nunca era passado despercebido. Sempre era amigo e protetor, sendo essa última característica protetor o que levou, à sua morte. Chris, ele tinha uma excelente resistência, pelo fato dele ter anos de experiência como dublê. Seus anos de atuação também destacaram seu talento natural para a direção. Várias manobras radicais em seu carro sem prejudicar a galera que estava dentro, sem prejudicar os passageiros. Nas lutas, Christopher sempre se destacava por ser uma muralha, sendo extremamente forte e resistente. Christopher foi interpretado pelo streamer Luiz Paulo Gouveia, conhecido como Ele Joga. O único registro que temos do personagem sem a sua cicatriz é uma foto guardada pelo Kaiser, onde mostrava os 3, o marido, o filho e a mulher, juntos e felizes, por enquanto. Com seus 2 metros de altura, é o maior personagem de todos da Ordem. Foi revelado pelo Senhor Veríssimo no episódio 8 de Desconjuração que mesmo sem estar participando da Ordem efetivamente, ele às vezes ia algumas missões ali, sempre que o Senhor Veríssimo chamava. Christopher, além de tudo, foi amável, o personagem favorito de muitos dos primeiros episódios. Encantou muita gente com sua personalidade boba e leve. Acredito que mesmo morrendo cedo, marcou muitas personagens, marcou muitas pessoas que adoravam ele no começo da história. Eu diria que sempre que um personagem morre, a mesa fica mais pesada, fica com mais drama e fica com mais... eu diria que personalidade mesmo, com mais cara, As pessoas ficam mais dentro do personagem. E não foi diferente com o Chris, Não foi diferente com a morte do Chris.
serviram de aprendizado para os personagens, não só para os personagens, mas também para os próprios jogadores entenderem que a mesa é pesada, né, digamos assim, os personagens morrem, e também pros telespectadores entenderem que o negócio tá mais sério. Tipo, na outra campanha só tinha 3 episódios, era pra ser só uma sessão só, no caso 2 episódios, né, que foi dividido no YouTube. Eles morreram, já era no último episódio. Aqui, no terceiro episódio, já tava mostrando, olha, o negócio tá pegado, pros players já entenderem negócio diferente já. E que o Chris foi a primeira morte que impactou de fato os personagens, que impactou no desenvolvimento dos personagens pra frente, assim, no meio da campanha, tá ligado? Tipo, ele teve um desenvolvimento gigantesco pro personagem do César, que após sua morte, ele carregou o pai pro coração, pro resto da campanha, pro resto da sua vida, que também não foi tão longa, mas tudo bem. A morte do Chris foi a minha primeira experiência, eu diria que muito imersa assistindo a RPG. Já tinha assistido vários outros RPGs antes de Ordem, mas esse foi o primeiro RPG que eu senti tristeza genuína. Os outros RPGs eram mais divertido, né, D&D, tinha uns mistérios, momentos de tensão, mas foi a primeira vez que eu realmente chorei com a morte de um personagem de RPG, sabe? Tipo, foi muito bizarro. Entendi, mano, estão sendo contadas histórias ali, pessoas reais, não é só um joguinho com poderes e vilões, são pessoas ali, são histórias, por mais que fictícias, são histórias. E que tem tanto com o Chris de primeira, porque eu gosto tanto de personagem assim, bobo e leve, engraçado, que eu fiquei muito mal quando ele morreu, eu fiquei devastado quando ele morreu, eu fiquei... mano, eu tava assistindo o 4º episódio junto com o Kaiser, triste pra caralho, quando o Kaiser manda Quando o Kaiser manda tá frio por dentro, eu quebro, mano. Eu fiquei triste, chorei horrores. Eu falei, mano, por que eu tô chorando com um personagem de RPG, mano? 4º episódio, velho. E eu acho que foi ali pra frente, que o Ordem começou a ser o Ordem pesado de verdade. Christopher Corren teve sua primeira aparição no episódio 1 de O Segredo na Floresta, e morte no episódio 3, da mesma temporada. Morreu seguindo seus instintos protetores, indo salvar o filho de seu grande amigo Arnaldo, Thiago Fritz, em cima de uma aranha gigante e sendo devorado por outras menores. A devorar o Chris pedacinho por pedacinho. Elas pegam a cicatriz dele, arrancam o olho, arrancam um pedaço do queixo, o braço dele começa a despedaçar e sai fora. A perna dele começa a quase sair. E ele agora é só um pedaço de carne em cima, sendo devorado por todas essas aranhas. Você tá morto, Chris. Não sei, menino, escuta o que eu preciso falar. Você talvez veja algo não muito legal, mas eu preciso que você me escute agora. Você, menino, é muito importante pra mim. Por que você tá falando isso? Todos vocês são muito importantes pra mim. Menino, por favor. Como eu sempre cuidei do meu filho, da minha esposa, queria cuidar do seu pai, não consegui. Por favor, cuida do meu menino pra mim. Mas Chris, vai ficar tudo bem. A gente só vai sair daqui, você veio aqui, a gente só volta pelo mesmo caminho que você veio. Não é tão fácil assim, menino. Preciso que você cuide do César, por favor, menino. Não, você consegue cuidar, cara. Não fala assim, você literalmente só voltar no mesmo caminho que a gente veio. Menino, acho que eu não tenho mais tempo. Eu confio em você, em todos vocês. Vai dar tudo certo. Não, vai ficar tudo bem, exatamente. Você vai vir com a gente, não tem problema. Bora lá resolver esse enigma junto, cara. Menino, não tem problema, menino. Eu te amo. Sempre amei seu pai, sempre tive muito orgulho no que ele me fez fazer. Por favor, de novo, cuida do meu menino. E de repente, você começa lentamente a abrir os olhos e o Chris não tá mais lá.